Bom dia, agora nós vamos ver a segunda parte da aula 1, tá? Na primeira parte nós vimos o problema da tangente, agora nós vamos ver o problema da velocidade. Para isso, suponha que você esteja andando de carro e esteja em um engarrafamento não muito forte, tá? O que você vai perceber? Que o ponteiro do velocímetro do seu carro não fica parado por muito tempo, tá? Isso nos leva a pensar que o carro tem uma velocidade definida em cada momento, tá? E qual vai ser nosso objetivo nessa aula? Determinar essa velocidade instantânea, tá? Para isso, o livro propõe o seguinte problema, tá? Como motivação. Suponha que você esteja lá no alto de uma torre, em algum ponto de observação. Essa torre está a 450 metros do solo e você solta uma bola de lá. A gente vai querer determinar a velocidade dessa bola após 5 segundos, tá? Para resolver esse problema, a gente vai precisar da lei de Galileu, tá? Que eu enunciei aqui. O que ela diz? Se você tem a distância percorrida em t segundos e essa distância medida em metros e denotada por S de t, então a lei de Galileu afirma que S de t é igual a 4,9 vezes t ao quadrado, tá? Agora, qual que é o grande desafio do nosso problema? A gente só tem um instante de tempo, t igual a 5, a gente precisava de um intervalo de tempo, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma aproximação da quantidade desejada calculando a velocidade média, tá? Como eu quero saber o que acontece com essa bola após o instante t igual a 5, eu sempre vou considerar nos meus intervalos de tempo o instante inicial como sendo 5, tá? E a ideia é pegar um intervalo de tempo cada vez menor, tá? Então eu comecei escolhendo o tempo variando entre 5 e 5,1. O que acontece se o tempo está entre 5 e 5,1? Para calcular a velocidade média, lembra, qual que é a fórmula da velocidade média? É a mudança de posição dividido pelo tempo decorrido, tá? Se o intervalo de tempo variou entre 5 e 5,1, a posição variou entre quanto e quanto, tá? Ela variou entre S de 5 e S de 5,1, tá? Então a gente calcula essa distância no instante final, S de 5,1 menos a distância no instante inicial, S de 5, tá? E divide pelo instante final, 5,1 menos o instante inicial, tá? Agora, como que a gente calcula o S de 5,1? Veja só, a nossa fórmula diz que o S de t é igual a 4,9t ao quadrado. Se eu quero determinar o S de 5,1, tudo que eu coloco aqui, eu tenho que colocar aqui. Então, eu tenho que colocar 5,1 aqui e substituir aqui também por 5,1, tá? Então, o S de 5,1 vai ser 4,9 vezes 5,1 ao quadrado, menos, quem vai ser o S de 5, tá? Vai ser 4,9 vezes 5 ao quadrado. E vou dividir pela diferença entre 5,1 e 5, que dá 0,1, tá? Lembre, para fazer essa conta, primeiro a gente faz essa multiplicação, depois essa multiplicação e faz essa menos essa, tá? E depois divide por 0,1. Se vocês fizerem a conta, vai dar 49,49. Como a posição está sendo medida em metros e o tempo está medido em segundos, vai ser 49,49 metros por segundo, tá? Aqui minha variação de tempo foi de 0,1 segundos, tá? E se eu pegasse uma variação de tempo menor, tá? Então aqui eu peguei a variação de tempo de 0,05, tá? O que acontece se eu pego uma variação de 0,05? De novo, eu vou ter que calcular o S de 5,05, que é 4,9 vezes 5,05 ao quadrado, menos o S de 5, que é 4,9 vezes 5 ao quadrado, e dividir por
5,05 menos 5, tá? Se vocês fizerem a conta, vocês vão achar 49,245, tá? Então, a velocidade média nesse intervalo de tempo é 49,245 metros por segundo, tá? E se eu pegar um intervalo de tempo ainda menor, tá? De 0,01 segundos, tá? De novo, a gente vai fazer a mesma conta. S de 5,01 menos S de 5 e vou dividir por 5,01 menos 5, tá? Se vocês fizerem a conta, vai dar que a velocidade média é 49,049 metros por segundo, tá? E aqui eu ainda peguei um intervalo de tempo ainda menor, de 0,001, tá? E aqui a velocidade média deu 49,0049 metros por segundo, tá? O que a gente está percebendo aqui? Cada vez que eu pego um intervalo de tempo menor, tá? Onde o instante final está bem próximo do instante inicial 5, a velocidade média está tendendo para quanto? Para 49 metros por segundo, tá? Então, como que vai ser definida essa velocidade instantânea no instante t igual a 5, tá? Ela vai ser definida com o valor limite dessas velocidades médias em intervalos de tempo cada vez menores, tá? Como eu quero após 5 segundos, a gente sempre vai começar em t igual a 5, tá? Agora lembre, esse problema está intimamente relacionado com o problema da tangente, tá? Vamos ver por quê. Se você pega um ponto qualquer dessa curva, tá? Como que a gente pode escrever isso? Se minha coordenada x é t, minha coordenada y vai ser 4,9 vezes t ao quadrado, tá? Se eu quero determinar a velocidade após 5 segundos, o que a gente está fazendo aqui? Pegando um intervalo de tempo cada vez menor, tá? Então, se eu peguei aqui t, tá? Agora eu vou pegar t mais h, onde esse h, depois eu vou querer que seja bem próximo de zero, tá? Agora, se eu pego a minha coordenada x como sendo t mais h, quanto que é a minha coordenada y, tá? Se eu coloco t mais h aqui, tá? T mais h aqui, eu tenho que colocar t mais h aqui, tá? 4,9. Só que lembrem, não esqueçam de colocar os parênteses, tá? Porque se vocês não colocarem os parênteses, vocês vão errar na conta, tá? Toda vez que for substituir por uma soma, vocês precisam colocar entre parênteses, tá? Então, se eu tenho o ponto P, t 4,9t ao quadrado, e o ponto Q, t mais h, 4,9t mais h ao quadrado, tá? Qual que é a inclinação da reta secante que passa por esses pontos P e Q, tá? O MPQ, como a gente já viu, lembra lá da nossa aula, da nossa primeira parte da aula, né? A gente faz a diferença entre as coordenadas y, então fica 4,9 t mais h ao quadrado menos 4,9t ao quadrado e divide pela diferença entre as coordenadas x, tá? T mais h menos t, tá? Então, como que vai ser a velocidade instantânea após t segundos, tá? Isso daqui é a velocidade média nesse intervalo de tempo, tá? T mais h, tá? A velocidade instantânea vai ser definida como o limite das velocidades médias com h tendendo a zero, tá? Porque como eu quero determinar após 5 segundos, como a gente viu aqui, a gente tem que pegar um intervalo de tempo cada vez menor, tá? Partindo do 5 e pegando um tempo bem próximo a 5, tá? Então, para determinar a velocidade instantânea, a gente vai fazer o limite de h tendendo a zero, tá? Da inclinação dessas retas secantes, tá? Ou da velocidade média nesse intervalo de tempo, a mesma coisa, tá?
Então eu vou calcular o limite de h tendendo a zero desse quociente aqui, 4,9t mais h ao quadrado menos 4,9t ao quadrado dividido por t mais h menos t. Tá? Lembre, como que eu vou fazer essa conta? Copio 4,9. Tomem cuidado, tá? T mais h ao quadrado não é t ao quadrado mais h ao quadrado. T mais h ao quadrado é t mais h vezes t mais h, né? Então, eu vou escrever aqui. T mais h vezes... Sempre que vocês tiverem dúvida, escrevam o que vocês não erram, tá? Então, é esse vezes esse, t ao quadrado, mais esse vezes esse, th, mais esse vezes esse, ht, mais h ao quadrado, tá? Eu usei a propriedade distributiva, tá? Então, quanto que vai dar t mais h ao quadrado, né? É quadrado do primeiro, tá? Como o conjunto dos números reais é comutativo, a gente pode juntar esses dois, vai dar 2th mais h ao quadrado, tá? E copia o resto, menos 4,9t ao quadrado. Esse t cancela com esse t, então ficou só h, tá? Tomem muito cuidado, ó. Muita gente pega e cancela esse h com esse h, esse h com esse h. Não pode fazer isso, tá? Se você tem uma soma no numerador, para você poder cancelar com alguém no denominador, esse termo tem que aparecer em todos os somandos do numerador, tá? E o h só está aparecendo nesses dois. Então, ainda não consigo calcular esse limite, tá? Então, a gente vai ter que continuar simplificando. Então, ó, multiplico esse por esse, dá 4,9t ao quadrado, mais esse por esse, 4,9 vezes 2 dá 9,8th, mais 4,9h ao quadrado, menos 4,9t ao quadrado, tá? E divido tudo isso por h. Agora, o que está acontecendo aqui? Ó? Esse e esse são o mesmo, com sinais trocados, eu posso cancelar, tá? Esses dois. Então, vai ficar 9,8th mais 4,9h ao quadrado, tá? Tudo isso dividido por h. Tá? Agora sim, ó, veja que o h aparece nesse somando e no denominador. Então, a gente pode cancelar um h de cada termo, tá? Se eu cancelar um h aqui, fica 9,8t. Se eu cancelar um h aqui, fica 4,9h. E cancelando esse h, ele some, tá? Então, a gente ficou com 9,8t mais 4,9h. Agora, finalmente, a gente consegue calcular o limite por substituição direta, tá? Então, eu substituo o h aqui por zero, então vai dar só 9,8t, tá? Porque esse daqui não está dependendo de h. E aqui ficou 4,9 vezes zero, tá? Então, como deu 9,8t e a gente quer determinar a velocidade após 5 segundos, eu substituo o t por 5, tá? Então, a velocidade instantânea após 5 segundos vai ser 9,8 vezes 5, que é 49 metros por segundo, tá?